ok? Bom, pessoal, eu peguei como exemplo aqui para vocês um pinus, né, um pinheiro americano, que é uma planta monóica. Nós vamos encontrar as duas estruturas reprodutivas. Né? Nós vamos encontrar tanto o megásporo, o megasporângio, o megastróbilo, quanto o microestróbilo. Okay? Então aqui, né, ampliado aqui, a gente tem um microestróbilo, ok? Que é a estrutura masculina, ok? Então a gente tem aqui, né, os ramos caulinares com as folhas aqui e com as folhas modificadas aqui, formando o microestróbilo, ok? Esse microestróbilo, pessoal, se a gente fizesse um corte longitudinal nele, nós iríamos ver uma estrutura parecida com esta aqui. Okay? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês conseguirem visualizar mais facilmente. Okay? Bom, pessoal, aqui vocês estão vendo o eixo central deste microestróbilo e vocês podem perceber que desse microestróbilo vão sair folhinhas modificadas aqui. Okay? São essas estruturas aqui, ó. Essa estrutura aqui do microestróbilo, essa estrutura aqui é que é chamado de microsporângio, ok? Microsporângio. Este microsporângio, pessoal, a gente pode observar aqui no interior que ele é formado por esses vários pontinhos que tem aqui dentro, ok? Esses microsporângios, pessoal, eles são originados, esses microsporângios vão originar esses pontinhos aqui que são os micrósporos. Ok? Esses micrósporos aqui, pessoal, são células que foram produzidas por meiose, ok? Então esses microsporângios aqui apresentam células-mãe. Essas células-mãe 2N, por meio de meiose, vão produzir os micrósporos, ok? Esses micrósporos aqui, por sua vez, eles vão sofrer mitose, ok? E vão produzir os grãos de pólen, ok? Vamos lá repetir isso tudo que eu falei para vocês. Então, o que acontece aqui é o seguinte: esses microsporângios aqui, tá? São células 2N. Então, os microsporângios 2N, ok? Esses microsporângios apresentam células-mãe 2N que vão fazer meioses. E por meio dessas meioses, eles vão produzir os micrósporos. Tá? Se houve uma meiose, né, cada célula-mãe vai produzir lá 4 micrósporos. Ok? Cada um desses micrósporos aqui vão sofrer sucessivas mitoses, né? Eles vão sofrer uma mitose e vão produzir os grãos de pólen. Ok? Então esses micrósporos aqui, por meio de de mitose, vão produzir os grãos de pólen, ok? Que são definitivamente os gametófitos masculinos, ok? Bom, vamos parar por aqui e passar para o feminino, depois a gente volta. Bom, aqui, pessoal, a gente tem também o gametófito, a estrutura reprodutiva feminina, que é o megastróbilo, ok? Esse megastróbilo aqui, né, estrutura feminina. Se a gente fizesse também um corte longitudinal neste megastróbilo, a gente ia ver uma estrutura parecida com essa aqui, ok? Que é um corte histológico real. Vocês podem ver, pessoal, que esses megastróbilos também são formados por folhas modificadas. Então a gente tem, deixa eu desenhar aqui outra cor. A gente tem aqui uma folha modificada, ok? E vocês podem perceber que na base desta folha modificada a gente tem uma estruturazinha aqui, tá? Essa estruturazinha aqui, pessoal, é um tegumento, certo? E este tegumento está protegendo uma estrutura que fica aqui no seu interior, que é o óvulo, ok, pessoal? Este óvulo aqui, então, apresentam células-mães também, e estas células-mães aqui vão sofrer meiose e dar origem a 4 células também,
ok? Então aqui, pessoal, a gente tem um megasporângio, ok? Esse megasporângio, tá? Ele vai apresentar a capacidade de produzir os seus esporos, né? Que são os óvulos, ok? Então esse megasporângio, por meio de uma meiose, vai produzir os megásporos, tá? Ou megasporos, mas vão produzir esses megásporos, ok? Esses megásporos aqui, por sua vez, vão sofrer mitose e produzir as zoosferas, ok? Então é isso aqui que acontece. Então aqui na verdade o megasporângio está aqui embaixo, né? Essa estrutura aqui é só uma folha modificada, ok? Muito bem, pessoal. Então a gente observou aqui que nós temos, né, os grãos de pólen e os megásporos, que são essas zoosferas aqui. Só que aqui, pessoal, acontece algo curioso, ok? Esse megasporângio, as células mães desses megasporângios, tá? Imaginem que aqui tem uma célula mãe, ela vai sofrer uma meiose, como eu disse para vocês, ok? E essa meiose vai produzir uma célula maior, ok? E vai produzir outros 3 megásporos não funcionais, ok? Isso tudo aqui, como eu disse para vocês, está sendo protegido por um tegumento, ok? Certo? Então aqui a gente tem o tegumento protegendo, e aqui a gente vai ter o megásporo funcional, ok? Estes outros 3 conjuntos de células aqui vão ser células que vão ser degeneradas, elas vão se degenerar, ok? E vão ser reabsorvidas pela planta. E é este megásporo funcional aqui, tá, pessoal, que por meio de meiose, de mitose, vai se transformar nas zoosferas, ok? Então, pessoal, a gente vai ter algo parecido com isso aqui. Nós vamos ter os grãos de pólen e nós vamos ter as zoosferas, tá? Como estão organizados estruturalmente os grãos de pólen e as zoosferas, ok? Bom, o grão de pólen, pessoal, ele tem uma estrutura mais ou menos desta forma aqui, ok? Ele tem um conjunto de células aqui, tá? Nós temos 2 células que fazem parte deste grão de pólen, ok? Então a gente vai ter uma célulazinha aqui em cima e uma célulazinha aqui embaixo. Vamos separar elas aqui. Uma célulazinha aqui em cima e uma célulazinha aqui embaixo. Só que ele não é formado apenas por essas estruturas aqui, pessoal. A gente vai observar também que ao lado deste grão de pólen aqui, a gente tem 2 abas laterais, ok? A gente tem 2 abas laterais. Estas abas laterais, que ficam aqui, elas são bolsões de ar, ok? Esses bolsões de ar, pessoal, eles são extremamente importantes porque eles permitem que este grão de pólen tenha uma certa flutuabilidade. Então ele consegue ser disperso com uma facilidade muito grande, ok? Justamente por conta dele ter esses bolsões de ar laterais, tá? Então ele fica com uma estrutura mais ou menos assim, tá? Essa estrutura mais central aqui, onde eu tenho dois conjuntos de células, e essas bolsas laterais. Estas células aqui em cima são chamadas de células germinativas. Célula germinativa. E esta daqui de baixo é chamado de célula vegetativa. Ok? Então esta é a composição de um grão de pólen. Ok? A oosfera, pessoal, ela vai ter uma característica diferente, tá? A oosfera, como ela vai estar retida, né, lá no corpo da planta-mãe, ela é formada por um saco embrionário, ok? Este saco embrionário aqui, ele vai apresentar no seu interior uma oosfera, ou várias oosferas, né? Na verdade, podem ter várias oosferas, ok? E essa estrutura toda aqui, como eu já falei para vocês, ela é protegida
por um tegumento, ok? Então a gente tem aqui o tegumento 2N, né? Aqui a gente vai ter o saco embrionário, ok? A gente pode desenhar aqui também, pessoal, alguma coisa mais esquemática, que seria aqui o nosso conhecido arquegônio, né? Que protege as osferas. E aqui a gente vai ter a osfera. Tá? Então, de modo geral, nós podemos dizer que o saco embrionário é o gametófito feminino, ok? E o grão de pólen é o gametófito masculino. O que acontece, pessoal, então é o seguinte: esses grãos de pólen aqui, eles vão ser dispersos, ok? Pela ação do vento, por animofilia, ok? E eles vão encontrar aqui com essa estrutura aqui. Então, aqui nessa estrutura que eu representei para vocês feminina, tem uma aberturinha aqui que é chamada de micrópila. Micrópila, ok? Então, esses grãos de pólen, pessoal, um grão de pólen, na verdade, ele vai parar bem aqui, tá? Ele vai se encontrar com a porção feminina, ok? Esse grão de pólen, pessoal, ele vai estar com as suas células germinativas e vegetativas aqui. Quando há um estímulo, pessoal, um reconhecimento aqui, espécie específica, entre o gametófito feminino e o gametófito masculino, o que vai acontecer é que esse grão de pólen aqui, pessoal, as células vegetativas dele aqui, o que elas vão fazer? Elas vão começar a sofrer mitoses sucessivas e vão se expandir. Quando elas se expandem, pessoal, elas formam essa estrutura aqui, chamado de tubo polínico, ok? Este tubo polínico aqui permite com que estas células que estão aqui, que são chamadas de células germinativas, elas vão se dividir, certo? Quando elas se dividem, essas células germinativas vão formar as chamadas células espermáticas. E estas células espermáticas aqui, ok? Elas vão descer aqui pelo tubo polínico. Quando elas descem aqui pelo tubo polínico, uma célula espermática vai fecundar aqui uma oosfera. Quando acontece a junção, né, de uma oosfera com um núcleo espermático, uma célula espermática, vai se formar um embrião, ok? Então, oriundo desta fecundação aí, surge o quê? Um embrião, ok? Então a gente tem lá um embriãozinho. Imagine que ele tenha mais ou menos essa conformação estrutural aqui, certo? Este embriãozinho aqui, ele vai apresentar pode apresentar uma ramificaçãozinha aqui, ok? Essa ramificaçãozinha aqui nós chamamos de cotilédone, ok? Que vai auxiliar na nutrição dessa estrutura aqui, que é o embrião, ok? Este embrião, pessoal, ele é protegido por uma estrutura, tá? Que é oriunda, que vem desde lá protegendo o óvulo também, né? Então a gente vai ter aqui uma estrutura que é chamada de tegumento, né? Que necessariamente vai ser a testa, a casca da semente, ok? E tudo que tiver aqui preenchendo todo o espaço entre a casca e o embrião, né, nós chamamos de endosperma, né, que é uma reserva de amido, que serve para nutrir o embrião, certo? Então o cotilédone, né, ele faz esse intermédio de nutrição do embrião à base de endosperma, ok? Isso tudo aqui, pessoal, nós chamamos de semente. No caso das gimnospermas, pessoal, esta semente é o pinhão, tá? Ela tem mais ou menos esta forma aqui, tá? Um pinhão, ok? Mais ou menos uma forma assim. Então, se a gente observasse no interior desse pinhão, ok? A gente ia observar essa estrutura que eu desenhei aqui para vocês, ok? Com o embriãozinho aqui, com os cotilédones, e no interior, entre, né, aqui a porção da casca e o embrião, nós temos o endosperma, ok? Então este fruto, fruto não, essa semente é o pinhão, ok? Que é
um tipo de semente utilizado na nossa alimentação, ok? Então sempre quando a gente está comendo um pinhão, a gente observa que no núcleo, né, daquele pinhão tem um fiozinho branquinho, né, que é na verdade o embrião, certo? Então esse pinhão aqui, quando ele começar a germinar, ele vai dar origem ao gametófito, ao esporófito, tá? Que pode ser um pinheiro, pode ser uma araucária, pode ser uma sequoia, pode ser um cipreste. Na verdade, o pinhão é só está presente nas araucárias, né? Necessariamente o pinhão, tá? Mas qualquer semente vai dar origem ao esporófito. Lembrando aqui que o esporófito é sempre 2N, ele é sempre diploide e é a fase esmagadoramente dominante dentro do ciclo de vida das gimnospermas. Ok? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês toda essa discussão aqui. Qualquer dúvida a gente está à disposição. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Até a próxima.